Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde sempre em paz. Agora à tarde, na verdade, uma sequência de ontem, né? Não do choro de ontem, mas pediram-nos que conversássemos sobre o amor como sendo um elemento essencial nas nossas vidas. E o amor em pessoa que nós tivemos foi o Cristo. Então, obviamente, durante a fala nós vamos ter o Cristo como referência, né, como modelo, como guia para falar de amor. Mas vamos trabalhar com a ideia do amor, porque é um tanto abstrata, embora seja um substantivo, mas era um tanto abstrata, porque nós ficamos muito nessa abstração do amor, o amor sentimento, e confundindo-o com o amor sensação, porque nós temos o amor que sentimos, o amor que exaramos, e temos o amor que percebemos, que é o amor sensação. Carlos Drummond de Andrade, num dos seus poemas, ele diz assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava a Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a titia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha estrado na história. Esse é o amor sensação. É o amor que nós direcionamos a alguém. O amor, se olharmos no dicionário, veremos que lá ele está qualificado como um verbo transitivo. O verbo transitivo é aquele verbo que necessita de um complemento para que ele possa ser conjugado, para que ele possa ser entendido. Por isso, transitivo, diferentemente de outros verbos intransitivos, que o próprio verbo fala por si mesmo. Por exemplo, nascer é um verbo intransitivo, ninguém tem que explicar nada, basta dizer fulano nasceu, e ninguém pergunta se alguém nasce para alguém ou para alguma coisa. Então é um verbo intransitivo. Já o amor não. O amor, o verbo amar, desculpe-me, ele é um verbo transitivo, porque entende-se que quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Embora seja um verbo transitivo, o amor é um sentimento intransitivo. Melhor seria se o verbo amar fosse intransitivo, porque aí ele expressaria o real sentimento amor. Porque quando eu digo quem ama, ama alguém, entendemos que o amor só pode existir se direcionado. O amor perde a sua essência, então ele é amor sensação. Por isso João amava Maria, que amava Raimundo, que amava, e assim segue. Por quê? Porque achamos que para amar só podemos exercer esse sentimento se for direcionado a alguém. E o sentimento, ele é intransitivo. Quem ama, não ama alguém. Quem ama, ama. Apenas ama. A quem? Não é o caso. A que? Não é o caso. Quem ama, ama. Porque nós somos a expressão do Criador. Se olharmos o Gênesis bíblico, lá no Gênesis bíblico, lá no capítulo 4 desse Gênesis bíblico, veremos que está se criando, falando no simbolismo, é uma parábola, a parábola da criação, está se criando o homem, o ser humano. E lá diz, e Deus criou o homem. Homem e mulher os criou, à sua imagem e semelhança os criou. É um simbolismo, óbvio. Esse fato não ocorreu na forma escrita, ou da forma escrita, é uma parábola. Mas uma parábola que nos diz que simbolicamente somos a imagem e semelhança do Criador.
Mas para não ficarmos só na parábola, olhemos o livro dos Espíritos. A questão número 1 do livro dos Espíritos. O que está escrito ali na questão número 1? Qual a pergunta que é feita? O que é Deus? E qual foi a resposta dada pelos Espíritos? Inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas, causa causal. Mas fiquemos com a primeira parte, inteligência suprema. A resposta não foi, Deus é a inteligência única do universo. A resposta foi, Deus é a inteligência suprema. Se é suprema é porque existem outras inteligências, porque senão Deus seria a inteligência única do universo. Mas a resposta foi inteligência suprema. Então, quais são as inteligências supremadas? Recorramos à questão de número 76 do Livro dos Espíritos. Que definição pode se dar dos espíritos? É a pergunta. E qual foi a resposta? São os seres inteligentes da criação. Questão número 1, inteligência suprema. Questão 76, são os seres inteligentes. Qual palavra se repete nas duas questões? Inteligência. Somos ou não a imagem do Criador? Deus é a inteligência em Deus é a perfeição. A inteligência em nós é a perfectibilidade. Somos seres perfectíveis, passíveis de aperfeiçoamento. Deus é a perfeição. Mas somos a inteligência supremada pela inteligência maior que é Deus, imagem e semelhança do Criador. Então o simbolismo gênico não está errado. Somos sim a imagem e semelhança do Criador, no simbolismo. E assim sendo, o apóstolo João, na sua epístola primeira, ele vai dizer, Deus é amor. Por um silogismo, se Deus é amor e somos a imagem e semelhança de Deus, logo somos a imagem e semelhança do amor. No capítulo 10 do evangelista João, Jesus traz uma pergunta, valendo-se de um elemento salmítico, de um salmo. Lá ele pergunta aos que o ouviam, acaso não está escrito, sois deuses? Veja, Jesus não disse, sois deuses, ele disse mais, ele foi buscar o que já estava dito e trouxe numa forma de pergunta. Acaso não está escrito, sois deuses? Então, se Deus é amor e somos deuses com D minúsculo, logo somos amores com A minúsculo. Deus é o amor, nós somos os amores. Deus é o amor supremo, nós somos os seres amoráveis. Então o amor é a nossa essência, não é transitivo, é apenas existente. Então não ame alguém, ame, porque assim estará amando a alguém e a todos. Tiremos a transitividade do verbo amar e coloquemos a intransitividade do sentimento amor. E aí viveremos na plenitude da própria vida. É natural que confundamos o amor-sentimento com o amor-sensação. O amor-sentimento, nós podemos buscar um exemplo na carta paulina. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, quando ele vai dizer que ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor, eu seria como o sino que retine. Veja, sem amor. E lá ele qualifica o que é o amor. Ele diz, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo sente, pois é o amor. Esse é o amor-sentimento. Esse é o amor característico
dos seres criados à imagem e semelhança de Deus, que apenas amam. Mas nós temos o amor sensação, que é o amor que dizemos sentir, que nós podemos buscar uma referência num poema de Luís de Camões, quando ele escreve um poema chamado Cântico ao Amor. E lá ele diz, para o amor sensação: o amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É solitário, andando por entre as gentes. É o não contentar-se de contente. É dor que desatina sem doer. É estar-se preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter para com quem nos mata lealdade. Como pode então o amor nos corações causar amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Essa fala de Luís de Camões, esse poema de Luís de Camões, que qualquer semelhança com a música, a letra da música Monte Castelo, não é mera coincidência, é cópia, feita por Renato Russo. Mas Renato Russo fez uma cópia muito bem feita, porque ele juntou o pensamento paulino, que é o amor-sentimento, com o pensamento camoniano, que é o amor-sensação, e criou essa letra chamada Monte Castelo, em homenagem à Batalha de Monte Castelo, na Segunda Guerra Mundial, onde povos historicamente chamados pacíficos, como os brasileiros, combatemos numa guerra. E aí ele foi mostrar como que um povo pacífico guerreia. E aí ele dá esse nome, Monte Castelo, e traz justamente a figura do amor, para mostrar-nos que o amor-sentimento e o amor-sensação se misturam. E faz com que muitas vezes confundamos-los. E achando que estamos sentindo amor, estamos apenas com a sensação do amor. Porque o amor-sensação, ele é dicotômico, ele é paradoxal, ele é apaixonante. Ele é um grande e forte verniz, que nos dá uma forte aparência. Mas o amor-sentimento, ele é a base, que se recebe o verniz do amor-sensação, ele brilha, mas não perde a essência. E o amor-sensação sem o amor-sentimento é o verniz, que não tendo mais a madeira, se desfaz. É o que nós chamamos de paixão. É o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Lá em Minas definiríamos isso como o amor-sensação é um trem. É um trem que a gente diz assim quando sente: uai, que trem bom é esse? Mas o amor-sensação tem prazo de validade. Porque o amor-sensação, ele é direcionado. É alguém que eu amo. O amor-sentimento, ele é atemporal, ele não tem tempo. Ele está no tempo e fora do tempo, porque é o amor da nossa existência. É aquela fala simbólica, logicamente, do Evangelho, simbólica, dizendo: e Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho. É um simbolismo, porque todos somos filhos de Deus e todos fomos dados ao mundo, mas é um simbolismo, para mostrar que o amor-sentimento, ele é um amor que não escolhe momento de existir, e nem para quem existir, apenas de quem sair. Isso é o amor. Para a gente entender esse amor-sentimento, lembremos daquela passagem de Jesus, em que ele estava, como sempre, ladeado por uma multidão, muitas pessoas ali à sua volta, e uma mulher, que segundo os evangelhos, há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, uma hemorragia crônica. E essa mulher, sabendo de Jesus,
e sabendo da sua presença, queria estar com ele para que ele a curasse. Mas ela, enfraquecida, debilitada, não sentiu-se devidamente forte para poder romper aquela multidão e colocar-se frente a frente com Jesus e falar com ele. E então ela pensou: se eu conseguir me aproximar e tocar-lhe a túnica, ele me curará. E essa mulher se esforçou e conseguiu tocar-lhe a túnica. E quando ela toca-lhe a túnica, Jesus diz: parem. Veja que coisa interessante. Num simbolismo, é como se ele dissesse: o tempo parou agora. Quando ela lhe toca, ele diz: parem. Eu imagino que ela deve ter se assustado muito, porque ela pensa: toco nele, ele fala para, quer dizer, me descobriu aqui, vai ficar bravo comigo, alguma coisa assim, ela deve ter pensado. Mas é como se ele dissesse: parem, porque agora tem uma coisa para eu ver. E não parou aí, porque ele disse: alguém me tocou. E um dos discípulos, Pedro, para variar, ele diz: Senhor, como tu dizes, alguém me tocou, se todos te empurram? Você deve ter o sol fazendo mal para ele. Como tu dizes, alguém me tocou, sendo que todos te empurram? E ele responde para Pedro: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, pois de mim saiu poder. Esse é o amor-sentimento. Exara e exala sem saber para quem, simplesmente porque ele existe. E o amor que existe, ele é dadivoso, ele é uma dádiva, mas ele é também dação, dar-se a alguém. Então ele não pode ter transitividade, porque senão eu escolherei a quem eu direcionarei o meu melhor sentimento. E nós estamos para exalar o amor. Esse é o amor-sentimento. É aquele que, sem saber quem era, curou-a, dizendo: de mim saiu virtude. Em outras traduções, de mim saiu poder. Fico com a tradução: de mim saiu virtude. Esse é o amor-sentimento, que apenas sentimos. E aquilo que temos e não damos, se perde. Como dizia Hazar e Paul, o que não se dá, se perde. Esse é o amor-sentimento. Mas para juntarmos esses amores, o amor-sentimento com o amor-sensação, precisamos de um outro valor, que materializa claramente o amor-sentimento e o amor-sensação. O amor que eu amo a todos e o amor que eu amo a alguém. O sentimento que nos dá a real dimensão do amor é a amizade. Dizia o filósofo pré-socrático Pitágoras: a amizade é uma igualdade harmoniosa. Vejam, a amizade é uma igualdade harmoniosa. O que é uma harmonia? Já ouviram uma orquestra tocando? Já? Já perceberam que quando o violinista toca o violino, sai som de violino? Quando o trompetista sopra o trompete, sai som de trompete? O outro toca a flauta, sai som de flauta. O outro bate o tambor, sai som de tambor. Ou seja, cada instrumento tem o seu próprio som. Mas tocados juntos, no mesmo tom, chega-nos um som só. Isso é harmonia, a soma dos desiguais. Os instrumentos continuaram fazendo o seu som característico, mas harmonizaram-se. E transpareceu-se um grande som. Assim é a amizade. A amizade, que é a manifestação do amor, não me refiro a coleguismo. A amizade é o sentimento que me permite gostar da pessoa
do jeito que ela é, completamente diferente de mim, e adoro que ela continue assim. É a amizade. A pessoa que ama sensação e não tem a amizade, é aquela pessoa que quando o namorado ou a namorada viaja, uma semana fora, o namorado liga para a namorada, depois de uma semana, e ela o ama, sensação, sem a amizade, ou seja, sem o amor, sentimento. Ele liga para ela, ela responde assim para ele: por que você está me ligando somente agora? O amor, sensação, cobra. Essa mesma pessoa liga para o amigo ou a amiga, cujo amor é sentimento. E essa pessoa atende de lá e diz assim: que bom que você está me ligando agora. A amizade não constrange o outro a se transformar. Como na letra de uma música muito cantada no meio espírita, que obviamente não me atreverei a cantá-la em respeito a vocês. Mas a letra diz assim: gosto de você assim como você é. Quero te amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser? De outro jeito? Abraço os seus defeitos, gosto dos seus olhos, do jeito que me olham. Seja assim tão sua, minha voz é sua. Me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que os ventos penteiem seus cabelos. Faça dos meus olhos para sempre o seu espelho. E deixe que a noite traga uma canção. E deixe-me que eu te guarde dentro do meu coração. Essa é a amizade. Gosto de você assim, como você é. Então precisamos pensar: que amor é o que nós temos? É o amor sentimento, o amor sensação. São os dois, ótimo. Porque o amor sensação, ele é egoísta. É o amor que diz assim: eu te amo porque preciso de ti. O amor sentimento dirá o contrário: preciso de ti porque te amo. O amor sentimento é altruísta. O amor sensação é egoísta. O amor sensação é aquele que me coloca sempre em relação com o outro através de um pronome possessivo. Meu namorado, meu marido, meu filho, minha esposa. Tá certo que é difícil dizer nossa esposa, não vai soar bem. Mas precisamos usar o pronome possessivo por falta de outro, mas não usar o sentimento de posse. Porque o ser que ama não prende o ser amado. Quando temos o amor sentimento e o amor sensação, não se prende o ser amado. Como nos falava, ou nos falou, ou escreveu Khalil Gibran. Lá no livro Profeta, quando pediram que ele falasse sobre o casamento, sobre os esponsais, ele disse assim: maridos, esposas, amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, uma prisão. Dai de comer um ao outro do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Dai de beber um ao outro da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas vibram juntas numa perfeita harmonia. Mostrando que o amor não pode ser uma prisão, que o amor liberta, mas que vive em harmonia, cada um no seu estilo, sem querer transformar o outro. O casal de noivos que se pretende casar, e a noiva chega para a mãe e diz: mãe, vou me casar com o meu noivo. E ela fala: minha filha, você vai se casar com ele. Vocês dois brigam o dia todo. E ela responde para a mãe com essas exatas palavras: pode deixar, mãe, depois que nos casarmos, eu mudo ele. E o noivo fala para a mãe: vou me casar. E a mãe fala: meu filho, você vai se casar com a sua noiva, mas vocês dois brigam o dia todo. E qual a resposta dele? Eu mudo ela. Mudela, mudele, ninguém modela ninguém. E aí ela fica como ele era, ele fica como ela era, diferente do mesmo jeito.
Então o amor sensação, ele não se preocupa com a transformação do outro, ele se preocupa com a harmonia da convivência. E isso é a amizade. E o Cristo enalteceu a amizade. O Cristo chamou a atenção quando diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos digo. Já não mais vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ou seja, o amigo, ele não se esconde para o outro amigo, para o amigo, do amigo. O amigo, a amizade, que é esse amor manifesto, repito, não me refiro a coleguismos somente, mas a amizade, esse sentimento gostoso de gostar, de estar com as pessoas ou com a pessoa, faz com que nós nos sintamos abertos, soltos. E a amizade, ela é a base das relações humanas. O amor é o telhado das relações humanas. O amor protege as relações humanas. O amor dá segurança às relações humanas. Mas o que sustenta o amor é a amizade. Então sejamos maridos e esposas amando, mas mantendo a amizade. Sejamos pais e filhos mantendo a amizade. Sejamos irmãos mantendo a amizade. Pois a amizade é que faz a junção do amor-sentimento com o amor-sensação. O amor-sensação sozinho, nós podemos dizer que há tipos de amores. Nós temos o amor de doação, nós temos o amor de recepção, nós temos o amor de concorrência, nós temos o amor de compensação. Todos são amores, sensação. O amor de doação é o amor materno, é o amor paterno. É aquele amor que só sai, não volta. Se voltar, bem, se não voltar, foi. Pai e mãe amam. Nasce o primeiro filho, ama. Nasce o segundo, ama. Nasce o terceiro, ama. Nasce o 28º, ama. 36º, ama. Não interessa quantos filhos tem, ama. Do mesmo tanto, mas nem sempre do mesmo jeito. Nós vamos ver isso. Do mesmo tanto, ou seja, o amor é típico. Nenhum pai diz assim, nenhuma mãe diz assim: filho, o seu irmão que mora fora está vindo para passar uns tempos em casa, me devolve um pouco do amor que eu te passei, que eu preciso passar para ele. Não, o amor materno, o amor paterno é de doação, ele vai. Se voltar, tudo bem, se não voltar, tudo bem. Mas é um amor de amar. É o amor cuja melhor maneira de exercê-lo é amando. Esse é o amor de doação. Mas temos o amor de recepção, que é o amor de filhos. Por mais que amemos nossos pais, não entendemos a dimensão do amor que eles têm para conosco. Porque o amor que nós temos para com eles é amor de recepção. A gente quer ser amado, precisa sentir-se amado, quer o amor, quer a proteção, quer a atenção. E vamos devolver quando viramos pais. Que por analogia dizemos como amamos nossos filhos. E aí imaginamos como nossos pais nos amam. E aí vamos devolver o amor. E muitas vezes os pais já foram devolvidos. Já estão no mundo espiritual. Então a natureza desse amor-sensação é mais de recepção. É de receber. Temos o amor de concorrência, que é o amor de irmãos. Concorrentes, não são adversários, embora alguns sejam. Não são adversários. Concorrente, correm na mesma direção e no mesmo sentido em caminhos paralelos. Adversário, corre no mesmo caminho, na mesma direção e em sentidos opostos. Confronto. Então o amor de concorrente é o amor de irmãos, porque cada um é de um jeito. Cada irmão é um espírito, cada irmão tem uma característica e cada um tem um jeito próprio de buscar o amor do pai e da mãe. Um busca pela relação mais austera, outro pela pegajosidade. Normalmente é o caçula que adora ficar segurando pai e mãe, gosta de ser amado pegando. Ele fala que é amor mineiro, né? Que mineiro só vê com as mãos, né? Deixa eu ver e pega, né? Então é aquele amor grudento. O outro é um amor mais assim negociado. Cada um tem um jeito. Por isso cada um do seu jeito
vai buscar o amor do pai e da mãe. Então correm juntos, não são adversários, embora alguns sejam. E temos o amor de compensação, que é o amor de marido e mulher, é marido e esposa. Por que de compensação? A esposa chega para o marido, toda romântica, e diz assim: ô benzinho, hoje você não disse que me ama. Ele fala assim: você também não falou? Fala que eu falo, que é me ama que eu amo. Então é um amor que precisa ser compensado. Eu vou amá-lo e amá-la, ela vai me amar. Eu vou amá-la, ela me ama, e assim vamos. Por isso que marido e esposa sempre está lá: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Por quê? É compensação. Porque é um amor que precisa de retroalimentação, de mútua alimentação. A mãe e o pai adoram ouvir que o filho ama ou a ama, mas não se ocupa disso. O filho pode ficar uma semana sem falar isso, mas ai do marido que passar um dia sem dizer isso. Ai da esposa que passar um dia sem dizer isso. Por quê? Amor de compensação. Então o amor sensação, ele tem características, ele tem tipos. Mas o amor sentimento, que é a amizade, ele junta, ele unifica todos esses amores. O que permeia esses amores diferentes é a amizade. Que me faz então, num amor de doação para com o filho, para com a filha, eu não transformo em amor de prisão, de posse. É o que nos disse Khalil Gibran também. Quando pediram-no que falassem sobre os filhos, porque é a expressão maior do amor que se tem na relação terrena. É aquele amor de doação. E que normalmente gera uma posse, senão uma propriedade. E aí então Khalil Gibran foi dizer aos pais: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. E depois à frente ele diz: vós pais sois os arcos, vossos filhos são as flechas. Quanto mais se dobra um arco, mais longe se arremessa uma flecha. Dobrai-vos, pais, como arcos vivos que são, e arremessai vossos filhos rumo à eternidade. Esse é o amor de doação, permeado pelo amor-sentimento, pela amizade, em que fazemos para que nossos filhos caminhem. Porque quantos pais dizem isso? Não, eu crio meu filho para o mundo, mas não deixa sair da própria casa. Não, eu estou criando meu filho porque ele tem que viver para o mundo, mas ele não vai morar fora da minha casa. Quando casar vai morar aqui. Então o mundo é o quê? É a casa. Então esse amor sensação, que gera posse, gera propriedade. E o amor sentimento, o amor amizade, o amor manifesto, ele liberta. E é permeado também pelo amor sensação. Então nós aprenderemos a amar. E também aprenderemos a amar alguém. Teremos toda a sensação que o amor gera. Que uma vez conversava com um rapaz, um jovem filósofo, porque ele definiu o amor, e eu disse assim, ele disse assim: bom, o amor é uma dor de fome. Eu falei: mas por que dor de fome? Não, porque dá um vazio na gente. Eu falei: então cuidado que amor engorda, dentro desse seu raciocínio. Mas ele quis mostrar o quê? Que o amor é um vazio, ou seja, amar deixa um espaço para que o outro possa estar comigo, para que possa completar. Não é um vazio, é um espaço reservado. Então ele falava: é uma dorzinha de fome, isso é paixão. Mas o espaço é aberto, porque quem ama se completa na convivência, porque ama. E não se coloca para viver sozinho, se coloca para conviver, viver juntos, mantendo os espaços separados. E talvez aí, não vou me atrever muito nessa análise, porque o Alquinda faz isso magistralmente, né? Ele é o que tem a propriedade para isso, mas a convivência é onde nós precisamos, entendendo esses amores, exercitá-los.
E a convivência é um meio de autoconhecimento, porque nós nos conhecemos no convívio com o semelhante. Porque o semelhante gera em nós reações, e as nossas reações é que determinam como realmente nós estamos, ou como realmente nós somos. As ações determinam como nós gostaríamos de ser, ou como nós somos, ou como nós gostaríamos de sermos vistos pelos outros, porque as ações são sempre pensadas. As reações são sempre reflexos, são sempre instintivas. E no reflexo é que nós mostramos quem nós somos. Quando uma pessoa diz assim, olha, eu não pensei para falar, foi assim de supetão, é do jeito que ela é mesmo. Porque se pensasse, seria do jeito que ela gostaria que os outros a vissem. Basta olharmos como é que somos na rua, como é que somos em casa. Na rua, por favor, você primeiro, com licença, não há de quê, muito obrigado, não seja por isso. E em casa, senta, sai, deita, levanta, cala. Nós somos o da rua ou somos o de casa? Começou cedo hoje, com 20 minutos, para não ter erro. Nós somos quem? Nós somos os da reação. E quando evoluímos, nós não perdemos os reflexos. Quando evoluímos, nós continuamos a ter os reflexos, mas os reflexos de um ser evoluído também são evoluídos. É o que disse Jesus: se alguém vos bater numa face, ofertai a outra. Se alguém vos bater na face direita, ofertai a outra. Isso não é racional, isso não é fruto de racionalidade, isso é um instinto da própria evolução. Porque bateu, mostrou a outra, é um ser evoluído, que os reflexos são evoluídos. Num ser não evoluído, os reflexos também não são evoluídos. Então me batem na face e eu bato na dele. Porque o meu reflexo mostra o nível que eu estou. E um ser evoluído, o reflexo também é evoluído. E o reflexo é o quê? O resultado de um treinamento. Imaginemos um goleiro, aquele que joga no futebol lá no gol. O atacante vai chutar a bola e o goleiro olha para o atacante e diz assim: ele está a 22 metros de distância, com a inclinação de 30 graus no pé, vai bater com uma força X numa inclinação Y, a bola vai empreender uma velocidade Z, que a 22 metros de distância chegará aqui em 3 segundos, eu tenho 1,80 m de altura, preciso só, então cair para o lado direito onde a bola irá, com 2 segundos de antecedência, porque a hora que eu caio a bola chega até mim. Se ele fizer isso, ele pega a bola dentro do gol toda hora, porque vai ser gol todas as horas. Mas como ele treina todos os dias, pula para cá, pula para lá, pula para cá, ele tem um reflexo. E aí chuta, ele pula e pega, chuta de novo, ele pula e pega. Porque isso é reflexo. Reflexo é fruto do treinamento. O reflexo evoluído é fruto do treinamento na evolução. Então, um ser que reage amorosamente é um ser que treinou muito o amor na sua evolução. Por isso o Cristo dava a outra face, porque ele era evoluído e os seus reflexos eram evoluídos. E o nosso amor treinado, exercitado, fará com que um dia também as nossas reações sejam amorosas, independentemente das ações que praticarem para conosco. Quando chegarmos num processo evoluído, contrariaremos uma lei que diz que toda ação gera uma reação contrária de igual potência. Quando estivermos evoluídos, uma ação ruim gerará uma reação boa, contrária, de potência diferente. Porque o ser que ama, que treinou no amor, ele vai fazer isso. E o treinamento no amor é a convivência. É quando aprendemos a ceder espaços para que o outro se coloque. É quando o outro cede espaço para que eu me coloque. Na convivência, começamos a entender as diferenças das pessoas, entre as pessoas e nas pessoas. Começamos a perceber que nem todos gostamos da mesma coisa, da mesma forma, e vamos nos adaptando, vamos nos harmonizando. Por isso que na convivência desenvolvemos um aspecto de compreensão, compreender o outro, perceber que cada um tem uma leitura do mundo,
que cada um, numa reação idiosincrática, cada um vai fazer de um jeito. Uma mesma ação vai gerar reações diferentes em pessoas diferentes. E é preciso então que compreendamos-nos no treinamento do amor. Como, por exemplo, disse que um senhor estava colocando flores num túmulo de um parente seu. E ele olhou ao lado, tinha um chinês colocando um prato de arroz no túmulo do parente dele. E o senhor que colocava as flores virou para o chinês e disse assim: você acredita mesmo que o seu falecido virá comer o arroz? E o chinês respondeu: sim, quando o seu vier cheirar as flores. Compreensão. Compreender um ao outro. Perceber que todos temos as nossas maneiras de encarar a vida, de encarar o mundo. E o amor não uniformiza, o amor harmoniza. Então é preciso que desenvolvamos a compreensão. Dizia Emmanuel, o Espírito, que aquele que não está disposto a compreender não é digno de servir. Porque é preciso compreender o outro para servir ao outro, porque essa é a expressão do amor. De manhã ouvimos 2 palestras belíssimas, falando da assistência social, falando da promoção social. Belíssimas palestras fundamentadas por pessoas experientes que militam nessa área. E eles trouxeram algumas ideias do Cristo, algumas frases. Trouxeram a ideia do fazer o bem sem se mostrar, do fazer o bem sem ostentação. Corretíssimo. Dentro de tudo isso, como fazer o bem, mesmo que institucional, se não tivermos amor, para poder compreender o outro. Compreender as razões pelas quais ele se mostra miserável, na miserabilidade. Em vez de triarmos, compreendermos, conhecer. Fazer uma triagem, a instituição é que faz. Mas conhecer o necessitado, só uma pessoa pode fazer. Não uma instituição. A instituição, ela tria, ela cadastra a pessoa, ela entende, ela conhece. Então, quando falamos em convivência amorosa, falamos em pessoa cuidando de pessoas, gente gostando de gente, sem nada que seja proibitivo ao exercício do sentimento da fraternidade, da caridade. E não deve ficar exaltando-a, não. Mas quando Cristo disse que a tua mão esquerda não saiba o que faz a outra, pensemos nessa frase. Ontem disse a vocês que precisamos, ao ler os evangelhos, lê-los e buscar o espírito da letra, como nos falava o apóstolo Paulo. Vós sereis chamados a um novo ministério, ao ministério das letras, pois ao ministério do espírito, pois a letra mata e o espírito vivifica. Então é preciso buscar o espírito da letra. E lá, nessa frase, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, ou o que faz a outra. De quem são essas mãos? Da mesma pessoa ou de outra pessoa? Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a outra. São 2 mãos de quem? De mim mesmo. Então, o sentido da fala não é que o outro não saiba o que você faz, porque senão teria dito que a mão esquerda do outro não sabe o que faz a tua. Mas foi dito que a tua mão esquerda não saiba o que faz a outra, o que significa que eu não saberei o bem que estou fazendo, e não o outro, eu. E pensemos, vocês aqui podem me dizer quantas vezes bateu o coração de vocês?
Ninguém conta isso? Se o coração parar de bater, vai ter um probleminha, não vai? Passa dessa para melhor ou para pior, não sei. Ninguém conta. É vital isso, vocês sabem disso? É vital. E não contam. Quantos passos vocês deram hoje? Ninguém contou? Movimento é vital e não contamos o movimento que fazemos? Quantas vezes nós respiramos hoje? Não contaram também? É vital, não é? E não contaram? Quantas vezes vocês piscaram hoje? Não contaram? É fundamental? Não contaram. Quantas boas ações nós fizemos hoje? Nenhuma é contável. Uma é contável. Duas é contável. Opa! Quando fazer o bem for semelhante a um coração bater, a umas pernas movimentarem, a uma respiração acontecer, a uns olhos piscarem, quando isso, fazer o bem, for tão natural quanto essas outras coisas que eu não conto e são vitais, a minha mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Mas enquanto eu conto, a minha mão direita sabe o que faz a outra. E o sentido é muito mais profundo do que a exterioridade. Porque o Cristo também foi dizer: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. A boa obra é para ser mostrada, para envolver os outros na boa obra também, mas não é para ser exaltada pelo artífice, deve ser exaltada para o Criador. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus e não a pessoa. Então ninguém faz caridade para promoção pessoal ou para salvação pessoal, porque aquele que tem amor e faz caridade, no que ele menos pensa é em si. Qualquer outro que, valendo-se daquelas frases, façam ações sociais para serem promovidos ou serem salvos, não estão fazendo caridade. Porque caridade, caritas, caritatis, que significa amor. Caridade é sinônimo de amor, vem do grego caritas, latim caritatis, que significa amor. Então, por isso, nas traduções dessa carta terceira do apóstolo Paulo, desse capítulo 3 da carta paulina aos Coríntios, primeira, ora vocês encontrarão traduzido amor, ora encontrarão traduzido caridade. De nada adianta dar todos os meus bens se não tiver caridade, se não tiver amor, porque são sinônimas. Então quem faz ação social nem sempre faz ação humana. E a ação humana só se sai de um coração amoroso, que se perguntar quantas vezes você fez, não saberá, tal qual não sabe quantas vezes o coração bateu, porque amar é vital. O ser que não ama morre. Então é preciso entender isso, e é na convivência que nós vamos sentir o amor, é na convivência que nós vamos entender essa mão direita e essa mão esquerda. É na convivência que nós vamos entender que não fazemos as coisas para benefício nosso, que fazemos as coisas porque precisam ser feitas. E as fazemos, quando fazemos, com gosto, com amor. Porque isso é caridade. E o ser humano, ele não faz assistência social. O ser humano faz caridade. A instituição faz assistência social. Mas o ser humano não. Ele faz caridade. Porque o ser humano ama. E o amor não se ensoberbece. O amor não guarda ciúmes. O amor não se ufana. O amor tudo crê. O amor tudo entende. O amor tudo compreende. O amor tudo suporta. E o amor é que é a tônica da caridade, porque é a caridade. E assim é que nós nos sentimos
realmente encarnados, quando sentimos o amor exalando. Não na conjugação transitiva, mas na intransitividade, o sentimento. A convivência, muitas vezes, dizem as pessoas, gera rotina. E por isso nós nos esfriamos. E o que é a rotina? Dizem alguns, rotina é fazer a mesma coisa sempre. Rotina é fazer a mesma coisa sempre. Rotina é sempre fazer a mesma coisa. E aí eu pergunto a vocês, almoçaram hoje? Almoçaram ontem? Almoçaram anteontem? Almoçaram quinta-feira? Vocês almoçam todo dia, mas quem aguenta isso? É uma rotina. Todo dia vocês fazem isso? Dormiram ontem? Essa noite? Noite passada? A noite anterior? Dormem todo dia, eu não aguento mais. Vocês não vão dormir, não aguento mais. Toda noite eu tenho que dormir. Isso é uma rotina. Rotina não é fazer a mesma coisa sempre. Rotina é ter o mesmo sentimento quando se faz a mesma coisa. Como naquela letra de música. Todo dia ela me acorda às 6 horas da manhã. Todo dia ela faz tudo sempre igual. E me acorda às 6 horas da manhã. E me vem com um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Veja, sorriso pontual. Sorriso era marcada. Isso não é sentimento, isso é rotina. Isso é quantidade de sorriso e não qualidade do sorriso. Então a rotina é cada hora sentirmos-nos que falta 5 minutos e demonstrarmos todo o sentimento nesse tempo, sem entender que estamos repetindo. A ação se repete, mas o sentimento não, porque nós não somos os mesmos. Como diziam os hindus, ou dizem os hindus, ninguém pisa no mesmo rio 2 vezes. Porque na água que eu acabei de pisar e tirei o pé, ela já foi embora, estou pisando em outra, e é o mesmo rio. Cada momento é um momento. Nós precisamos aprender a valorizar o momento, porque a vida é uma sucessão dos momentos. E damos valor pouco valor aos momentos, às coisas aparentemente menores que demandam sentimentos, em busca das coisas grandes. E ninguém chega ao maior, senão pela coletânea dos menores. É preciso valorizar o momento. Vai dar a impressão que eu fico escutando música todo dia. Não é não, gente. Mas como numa letra de música, que diz assim... Eu até não conhecia esse grupo, Originais do Samba, isso é da década de 70, meu pai que sabia desse pessoal. Ele dizia assim: o ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, cheirando pérola fina. Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente espinhos. Não queria ser caminho, porém um atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém um momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. Isso é o que nós devemos fazer, valorizar cada momento da nossa existência, pondo o amor em cada atitude que nós praticarmos, e aí teremos uma vida amorável, porque a vida nada nos dá, senão a devolução daquilo que nós damos a ela. A vida é reativa, a vida devolve o que nós ofertamos a ela. E se vivermos momentos com amorosidade, a vida será um amor. E nunca teremos o desgosto pela vida, porque o ser que ama a vida lhe é sempre grata, porque ele trata sempre com amor. E então, para essa pessoa, a vida que ele vive é a melhor vida do mundo. Mas o ser que não ama sempre lamenta-se da vida que tem. E sempre joga a responsabilidade para a vida daquilo que coube-lhe ele mesmo fazer. O que nos acontece é resultado das nossas escolhas. Escolhas amoráveis, resultados amoráveis. Então que olhemos nossa vida melhor. Eu vou encerrar, sem choro,
contando uma história que me mandaram pela internet. Eu não sei, sinceramente, se o fato aconteceu. Não sei. Pode até não ter acontecido o fato, mas que ele é verdadeiro, é. Vocês vão entender isso. É verdade o que me escreveram, mas não sei se aconteceu. Conta-se que um senhor queria vender um sítio. E ele encontrou-se na rua com o poeta Olavo Bilac e disse para o poeta: poeta, eu preciso vender o meu sítio que o senhor conhece tão bem. O senhor poderia redigir o anúncio para o jornal? E o poeta pegou um pedaço de papel e escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um ribeirão. E a casa lá existente, banhada pelo sol nascente, oferece as sombras tranquilas das tardes da varanda. Meses depois, o poeta se encontra com o homem e pergunta-lhe se ele havia vendido o sítio. E o homem lhe respondeu: nem pensei mais nisso. Depois que li o anúncio que eu vi a maravilha que eu tinha. Assim é a nossa vida. Não vamos pedir para que ninguém escreva um anúncio das nossas vidas. Valorizemos-la, porque ninguém mais do que nós mesmos podemos valorizar a vida que temos. Se amamos, nossa vida é a melhor vida. E não precisamos de ninguém dizer isso. Basta que nós mesmos escrevamos todos os dias, em todos os momentos, o que é a nossa vida. E colocando amor em cada vírgula, em cada ponto, em cada exclamação, em cada interrogação, em cada reticência, em cada 2 pontos desse nosso texto, colocando amor. E em cada letra colocando amor. E sentindo o amor que vem do próprio Criador, que é o amor. E se somos deles criaturas, somos criaturas do amor. Então amemos a vida, amemo-nos a nós e amemo-nos uns aos outros, porque essa é a lei. E nessa estão contidos todos os profetas. Assim disse Jesus. Jesus compilou toda a lei em uma palavra só: amor. A Deus, ao próximo, são detalhes, porque o ser que ama, ele não escolhe a quem, ele ama, e por amar, Deus é amado, o próximo é amado, ele é amado. Amemo-nos então. E por essa amorosidade com a qual me receberam, por esse carinho com o qual me receberam, agradeço de coração o convite da Alexandra, a paciência do Elias, da Marta, que ficou acompanhando-nos. E a Marta hoje foi uma verdadeira Maria, porque ela ficou tranquila, serena, nos acompanhando, e não como a Marta correndo atrás das coisas da cozinha, como a Alquinda falou ontem. E ela fez uma autêntica Maria, com a paciência de ficar nos acompanhando. Agradeço, pedindo a Deus que os abençoe, que abençoe a todos vocês, a esse Foresp. Peço licença para tão logo termine sair, porque eu tenho que voltar agora para a minha terra e não vai dar tempo de ficar para a conversa final. Desculpe-me por isso. E naquela forma mineira de ontem, que a gente agradece, uns falam que é antidoutrinário, mas eu agradeço, Deus lhes pague, pela paciência, pelo carinho e pela atenção. Muito obrigado. O nosso muito obrigada a você, Simão, por ter aceito o convite de fazer essa viagem, que a gente sabe que é longa, de patrocínio para Recife, e está com a gente mais uma vez. Obrigada por você ter estado aqui conosco. Leve todo o carinho, todo o abraço de Pernambuco lá para Patrocínio. Que Jesus vá contigo. E aproveite e leve para Patrocínio também o DVD do Grupo Semente, e leve lá uma sementezinha lá para Minas Gerais.
como aquele que semeia, essa semente vai ser semeada assim. Não digo que vai ser copiada, porque respeito o direito autoral, mas será semeada. Nós vamos agora dar continuidade a esse trabalho realizado desde o dia de ontem e que está tendo o seu encerramento através desse quarto painel, que fala exatamente sobre conteúdo espírita, sofrimento ou evolução. Nós tivemos a apresentação, como vocês sabem, de Simão Pedro, ao qual vai estar aqui sendo representado nas perguntas pelo nosso irmão Carlos Pereira. E vamos ter aqui, respondendo sobre a cultura do sofrimento e a cultura da felicidade, o nosso irmão Alquinda. Então, para que a gente, sem mais delongas, e agradecendo acima de tudo a participação de todos, vamos colocar a primeira pergunta para o nosso irmão Carlos Pereira. Se o amor tem o grande compromisso de fazer com que nós possamos evoluir, por que alguns se detêm tanto tempo com ódios ao qual passam milênios sem se libertar desse sofrimento? Porque ainda não descobriram verdadeiramente quem são. Porque a partir do momento em que as pessoas tomam conhecimento da sua verdadeira realidade, elas tomam uma decisão definitiva nas suas vidas, que é buscar o seu autoconhecimento e, a partir daí, tentar se modificar a cada dia que passa. Se as pessoas se demoram nessa decisão, é porque muitas delas ainda não sabem exatamente o que são. Quando elas se descobrem como seres espirituais, que permanecem vivendo após a morte física, quando elas despertam finalmente para a sua realidade transcendental e sabe que a vida não se encerra com a experiência física, ela naturalmente irá tomar uma decisão definitiva na sua vida, porque, sabendo que existirá para sempre, não poderá mais perder tempo na sua caminhada evolutiva. E descobrirá que é unicamente através do amor que ela pode avançar nesse encontro consigo mesma. Descobrirá que o amor, que é a sua essência verdadeira, é aquilo que possibilitará o encontro mais rápido com Deus, com a sua essência divina. Aliás, tudo isso só é possível porque o próprio ser que nos criou nos deu o suficiente para que, em dado instante das nossas vidas, se nós não tivéssemos essa possibilidade de descobrir por nós mesmos, Ele, por ser a essência do amor, haveria de enxertar em nós as condições necessárias para esse autodescobrimento. Não foi por outra razão que o Senhor Jesus, quando aqui esteve, nos adiantou que nenhuma das suas ovelhas seria perdida no grande rebanho da humanidade em que ele era responsável. Na verdade, representava aí a própria voz do Criador, quando ele mesmo dizia que ele e o Pai eram um. Também não foi por outra razão que Jesus nos afiançou que estaria conosco até o final dos tempos. Queremos crer que esta afirmativa de Jesus quis dizer que o final dos tempos, que já se aproxima, tenha a ver com a descoberta de que o amor é o grande ponto de convergência de todos os seres humanos. Sem o amor não seremos nada. Sem o amor não iremos para lugar algum. Sem o amor não descobriremos Deus em nós. A segunda pergunta que temos aqui é para o Alquinda. A cultura do sofrimento
não é fruto da falta de conhecimento da sociedade em que vivemos? A sociedade nós sabemos é composta de pessoas, e a sociedade só vai crescer quando o grupo que a compõe crescer, isto é, indo diretamente no foco, a questão não é sociedade, é cada um de nós. Quando cada um de nós resolver ser feliz verdadeiramente, obviamente de maneira relativa, pois que é impossível a felicidade completa aqui na Terra, nós seremos pessoas que iremos formar uma nova sociedade. Devemos tomar muito cuidado para não passar aos outros, à sociedade, ao mundo, responsabilidades que são nossas. Deixemos o mundo evoluir na velocidade que Deus quer e sabe, mas perguntemos a nós mesmos o que eu posso fazer hoje, por mim mesmo, para ser uma pessoa hoje melhor do que ontem. Esse não sou eu que digo, né, mas a espiritualidade amiga, o grande caminho. Procurar crescer e aceitar os tropeços naturais da vida. Carlos Pereira, como explicar de maneira sistemática em nossas casas espíritas a cultura do amor sem gerar desconfiança e minimizando os conflitos? Olhando o exemplo de Jesus, quando foi propagado pelos espíritos de Escol de que o Espiritismo era a terceira revelação para os homens, que era o cristianismo redivivo, os espíritos tutores da humanidade quis nos dizer que a proposta original do Cristo precisava ser revivenciada, pois houvera sido esquecida ao longo dos tempos. Aqueles que deveriam preservá-la, em realidade, esqueceram-na e utilizaram-na para proveito próprio. Quando a humanidade estivesse suficientemente madura para receber a proposta da terceira revelação, ela viria insofismavelmente. Foi, portanto, quando houve a madureza do pensamento e dos sentimentos, que a espiritualidade maior trouxe a doutrina espírita na França na metade do século XIX. E lá constituiu as bases daquilo que seria a civilização do terceiro milênio, ou a construção paulatina da sociedade do espírito, recordando a Jesus. Jesus de Nazaré trouxe na proposta do amor a fórmula síntese para a redenção humana. Ora, o que precisamos revivenciar também nas casas espíritas, igualmente como aconteceu nos tempos em que ele estivera sobre a terra, é construirmos em cada lar espírita, como de resto, em cada lar que se diga cristão, as mesmas condições que existiam na casa do caminho. Se tivermos a ousadia de aceitar este desafio, de transformarmos as nossas casas redentoras naquilo que se propunha a casa do caminho, nós estaremos indo ao encontro da vontade de Jesus, que outra coisa não era de fazer com que as pessoas pudessem tratar-se umas às outras verdadeiramente como irmãos, e não apenas, como muito acontece nessas nossas casas redentoras espíritas, da boca para fora. É preciso, portanto, que o conhecimento, que já é largo, diga-se de passagem, possa ganhar força no lugar onde verdadeiramente o Cristo deve estar,
no coração de cada homem e de cada mulher. Para isso, já foi dito nesta tarde, é preciso que haja o processo de interiorização do conhecimento. Nós, que nos dizemos espíritas, mesmo os espíritos espíritas, precisamos ter de uma vez por todas a consciência de que palavras bonitas não ganham os céus, mas sim, através de depoimentos existenciais, é que poderemos galgar degrau a degrau no caminho da felicidade a que nos propomos. Tratem-se verdadeiramente como irmãos. Esta foi a metodologia que Jesus de Nazaré trouxe para que todos nós pudéssemos aprender com ele, mas tratar como irmãos de verdade. Irmãos que tratam os outros como irmãos, são afetivos, são carinhosos, são atenciosos, são compreensíveis, são, enfim, amoráveis. É preciso, portanto, revivenciar a casa do caminho em cada lar espírita que abraçamos. Pergunta agora vai para Alquinda. Você não acha que há uma diferença muito grande entre os centros espíritas que vivemos e os centros espíritas que falamos? Não dá para saber o que significa do centro espírita que falamos, né? Porque tanto pode significar que falamos bem do centro espírita, como falamos mal. Não dá para identificar. Então, o que a gente pode dizer é que a preocupação maior tem que ser conosco mesmos. Até essa tecla está sendo repetida, mas sempre nós levamos as nossas questões para um grupo, para os outros, para o centro espírita. E a literatura espírita é tão rica que nós poderíamos, sem frequentar um centro espírita, ser pessoas maravilhosas, de bom coração, relacionar com o mundo de forma adequada. Quando desencarnarmos, saímos daqui dessa terra de dor e sofrimento, mais espiritualizado. Mas ainda está em nós, em cada um de nós, essa tendência de falar do centro espírita, de falar dos espíritas. Estamos fugindo do autoencontro. Enquanto fugimos do autoencontro, o processo evolutivo, que é natural, vai ser lento. Então, a resposta vai nessa direção. Procurarmos o autoconhecimento, o autoencontro, aceitarmos como somos, mas procurarmos dar o melhor de cada um de nós. Alquinda, falando sobre o passado de muitos centros espíritas, qual seria a proposta atual para fazer uma transformação dessa cultura de sofrimento, permitindo um conhecimento melhor para viver uma cultura da felicidade? Foi justamente a proposta de hoje. Nós trabalhamos esse tema, como passar da cultura do sofrimento para a cultura da felicidade. Então, é um reforço que eu faço agora, é uma repetição. Aceitarmos-nos como somos. Vocês já ouviram isso várias vezes, mas a pergunta surgiu, não tenho como dar outra resposta. E procurarmos colocar em ação o nosso lado luz que está presente. E de forma gradativa, essa parte luz vai fazendo com que aquela sombra vá diminuindo. Não vai acabar, mas certamente vai diminuir de forma sensível, dependendo do nosso esforço. Por exemplo, se somos pessoas e gostamos de falar mal dos outros, vamos falar menos. Talvez não consigamos acabar nessa vida, mas se fecho a boca quando dá vontade de falar algo e consigo fazer isso algumas vezes, já estou colocando o meu lado luz.
desde que o fechar a boca, dali a pouco venha também uma frase boa de aceitação do próximo, que é a claridade acabando com a escuridão. Vou fazer duas perguntas em uma, porque são praticamente a mesma temática. É para o Alquinda. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. São todos os aflitos? E aqui dá continuidade dizendo: fale um pouco sobre sofrer por sofrer. Bem-aventurados os aflitos, eu vejo assim: quando nós temos consciência da nossa aflição, não é sofrer por sofrer, até aproveitando duas coisas. Nasci para sofrer, eu mereço isso, meu Deus, o que ocorreu de ruim em minha vida, eu fiz tanta coisa no passado que tem que passar por isso mesmo. Isso não faz sentido em termos evolutivos. Mas quando a bem-aventurança, essa bem-aventurança nos traz essa informação, bem-aventurados os aflitos, está trabalhando a nossa conscientização, ou pelo menos induzindo a trabalharmos a nossa conscientização. Para que esta aflição? Para quê? Não ficarmos muito no porquê, senão vamos saber o porquê, mas não iremos evoluir. Para quê? Que passos devo dar? E dando os passos necessários, de forma lenta, chegaremos ao propósito maior. Carlos Pereira, gostaria de saber por que da doutrina Ser dos Espíritos. O livro é o livro dos Espíritos. E por que os Espíritos têm tanta dificuldade para aceitar e atender os Espíritas? Sentem tanta dificuldade para aceitar e entender quando os Espíritos se fazem comunicar. Meus queridos irmãos, deu para perceber que o depoimento que está sendo dado nesta Assembleia a partir de agora é dirigido por alguém como vós, mas que por enquanto está desprovido de algo que vocês possuem, que é o corpo físico. Pensamos nós que o mundo espiritual, sendo o nosso mundo verdadeiro, deveria constituir uma naturalidade para todos, e não apenas para aqueles que se dizem espíritas ou mesmo espiritualistas. O grande desafio da humanidade, além de aprender a amarmos uns aos outros, constitui exatamente na busca do conhecimento da nossa verdadeira essência. O que se denomina de autoencontro ou de autoconhecimento nada mais é do que a nossa caracterização plena para nós mesmos de que somos seres espirituais por natureza. No momento em que não apenas tivermos esta convicção, mas tivermos esta certeza interior, passaremos a agirmos como espíritos imortais e, consequentemente, as nossas atitudes, as nossas palavras, todos os nossos gestos serão em consonância com a vontade do Pai Eterno. Acredito que sobre esta pergunta o que falta especialmente é aquilo que os nossos queridos irmãos aqui onde morejamos, começaram a denominar de que é necessário fazer espiritismo com espíritos. Pois há muita casa, infelizmente, onde os espíritos ficam do lado de fora, querendo entrar sem a devida permissão. Faz-se de tudo, fala-se de tudo, mas não se vivencia aquilo que se proclama. Queremos nós dizer que o avançar da humanidade tem a ver com o processo de descobrirmos que somos seres espirituais
e darmos a esta relação uma continuidade espontânea das nossas vivências, de maneira que os locais onde proclamam a imortalidade devem ser aqueles onde essa expressão se faça mais presente, onde as manifestações espirituais controladas, bem intencionadas, devam demonstrar de uma vez por todas, sobretudo para o profitente, aquele que chega à casa espírita, que não morremos. Quando começamos a exatamente perceber esta realidade maior, sem o fito do sensacionalismo, sem nos esquivarmos de respondermos às ansiedades daqueles que procuram as nossas casas redentoras, nós teremos a oportunidade de encorajar a cada um deles para tomar uma outra atitude perante a vida. O que achamos, respondendo objetivamente a esta pergunta, é que em muitos casos os espíritos, infelizmente, não se sintam à vontade onde deveriam se sentir, que é na própria casa espírita. É preciso, sim, que adotemos normas, regulamentos, que haja disciplina, mas que não deixemos jamais que o coração se deixe de se manifestar nos nossos ambientes doutrinários. Afinal de contas, o que é a casa espírita, senão uma casa onde deve refletir o amor e a nossa imortalidade? Para Carlos Pereira, explique como poderemos efetivamente e sistematicamente fundamentar uma cultura de amor em nossas casas espíritas. Novamente recorremos ao nosso mestre maior. Ele já nos disse: o currículo elementar para o ensino do amor, não apenas nas casas redentoras espíritas, mas todas as casas que se denominam cristãs, ela está baseada em 3 aspectos: aprendermos a amar a Deus, aprendermos a amar ao outro e aprendermos a amar a nós mesmos. Como poderemos amar a Deus? Como poderemos amar ao outro? E como poderemos amarmos a nós mesmos? À medida que as casas espíritas façam estas perguntas e comecem pedagogicamente a encontrar estas respostas, elas por si só já estarão dizendo qual é o caminho metodológico para poder trilhar no aprendizado do amor. Rapidamente, conclamemos as nossas mentes nesse instante quais seriam as possíveis matérias que dariam cabimento a este arranjo pedagógico. Queremos crer que quando queremos dizer que amamos a Deus, precisamos deixá-lo na nossa intimidade, demonstrando que nós somos parte deste Deus, que precisamos utilizar a Deus como alguém próximo a nós, e portanto, que podemos conversar com Ele livremente, através das nossas meditações, das nossas orações. No momento em que cuidamos do planeta, onde nos tornamos copartícipes na preservação do ordem que estamos, é uma forma de amarmos a Deus. Quando estamos cooperando com a sua obra redentora, ajudando a todos os seres sencientes, estamos amando a Deus, e assim por diante. Como poderemos amar ao outro? É fácil. Vocês já proclamaram de diversas formas. A caridade é o instrumento mais vivo que poderemos dizer de amarmos ao outro. O perdão das ofensas, fazer sempre o bem, agirmos com indulgência, e por aí nós podemos avançar. E como poderemos
amarmos a nós mesmos? Por que não desenvolver nas nossas casas redentoras o princípio da autoestima? Por que não proclamarmos a felicidade como compromisso maior para cada um de nós? Por que não nos descobrirmos como seres espirituais que somos? Há uma infinidade, meus irmãos, minhas irmãs, de matérias que poderiam ser elencadas e desenvolvidas. Cabe a todos nós, à luz do que já possuímos dentro e fora do manancial das informações espíritas, delinearmos pedagogicamente este plano de redenção. Queremos crer que no momento em que as casas espíritas efetivamente focarem os seus planos pedagógicos baseado no amor, darão um grande salto qualitativo e efetivamente serão as casas de luz que os espíritos de escola imaginaram que poderiam ser as nossas casas espíritas. Por favor, pensem no amor e, mais do que isso, vibrem no amor e busquem ensinar o amor nas vossas casas doutrinárias. Nós temos uma pergunta para o Carlos Pereira e duas para o Alquinda. Nós vamos passar a pergunta para o Alquinda e depois, no caso, passamos uma para cada um para fazer as considerações finais. Alquinda, muitas casas espíritas ainda professam a ideia de que o sofrimento e a dor são imperiosas para a evolução e para a condição de servir como trabalhadores. Como trabalharmos essa situação, fazendo com que o amor e a inteligência sejam compreendidos como imperiosos em detrimento ou talvez assim em consonância com a dor e o sofrimento? As casas espíritas que mostram a dor e o sofrimento como instrumentos da nossa evolução estão corretas, né? Porque nós devemos entender isso como o remédio necessário, amargo, mas que compreendamos que é o remédio se nós soubermos bem aproveitar da dor e do sofrimento, isto é, que lição estamos tirando desse momento. Tomara que os centros espíritas não deixem de mostrar a bênção que é a dor e a bênção que é o sofrimento. Não no sentido de nos deitarmos na dor, no sofrimento e dizer, meu Deus, que bom que eu sofro, né? Nada disso. Mas, meu Deus, essa dor está fazendo eu refletir como nunca em minha vida. Como o próximo é importante em minha vida, como é importante eu gostar de mim mesmo, como é importante ter o hábito da oração, da meditação. Então, a partir desse momento em que eu utilize da dor e do sofrimento como instrumentos, de maneira inteligente, eu estarei já dando passos para minha evolução. Então, esse seria o caminho, compreender não somente o porquê da dor, mas também, até repetindo o que já foi dito, o para quê da dor. Considerações finais de Carlos Pereira. Os Espíritos do Senhor conclamam por toda parte os tempos novos que vivemos. O que estamos fazendo na Terra tem valor inestimável no plano da criação. É necessário que cada um descubra o seu verdadeiro papel no concerto divino e passe a utilizar o seu tempo da maneira mais útil possível. Quando se diz que os tempos são chegados, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é porque aquilo que foi predito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria inevitavelmente a separação do joio do trigo, que haveria a separação daqueles que estivessem
à direita e à esquerda do Senhor, estes tempos são os tempos atuais. O que vivemos hoje é uma reta final para esta grande divisão de águas planetária. Este planeta, meus senhores, minhas senhoras, está destinado para a felicidade dos homens. Este planeta está destinado para a criação da vida e da sua valorização permanente. Este planeta está destinado para que homens e mulheres possam se tratar como irmãos e ajudarem na promoção de uma vida melhor. Este planeta está destinado para que possamos aprender uns com os outros como viver melhor. Este planeta está destinado para que possamos entender que a dor é apenas instrumento de aprendizado e que ela vai existir tão somente para nos alertar que estamos no caminho errado. Este planeta está destinado para que possamos perceber a nossa coerência perante o Criador de todos nós, onde as nossas palavras sejam o reflexo daquilo que Ele queira se expressar, onde os nossos pensamentos possam ser de unidade com aquilo que Ele é, e onde as nossas atitudes sejam aquelas que Ele gostaria que fossem. Portanto, este planeta está destinado para aqueles que queiram definitivamente tomar a decisão de ser feliz. Tomem todos vós a decisão inevitável e inadiável de vossas vidas, ser feliz. E desejamos a todos que esta felicidade possa continuar no planeta em que atualmente vocês morejam, mas essa felicidade só será atingida quando compreendermos que, como efetivamente dizia um dos poetas populares desta terra, que é impossível ser feliz sozinho. Que Deus nos abençoe. Na realidade, a pergunta que a gente vai passar para a Alquinda é já a consideração final. Qual o caminho para evoluirmos sem tanto sofrimento? Se essa pergunta fosse feita há uns 2000 anos atrás, né, para cada um de nós, certamente nós teríamos uma resposta, porque os sofrimentos são consequências de vidas passadas. Hoje nós temos como alternativa aceitá-los. Não dá para crescer na atualidade, no mundo de expiação e provas, sem dor e sem sofrimento. Nós estamos passando aqui nesse evento, um momento muito interessante, muito agradável, onde reencontramos amigos, onde rimos nos momentos de intervalo, onde saímos daqui, de certa forma, felizes, realizados, mas colocamos os pés lá fora e a vida continua, com as suas dificuldades, com os nossos parentes às vezes meio complicados, com um pai difícil, com um filho difícil, uma esposa difícil, alguém sem emprego, sem trabalho. São instrumentos para a nossa evolução. É importante que nós tenhamos sempre a convicção que Deus, sendo justo e bom, não comete nenhuma injustiça e nenhuma maldade. Então aceitemos a dor, mas não no sentido de deitar na rede da dor. Temos que levantar, mas a aceitemos para que possamos encontrar passos para a nossa evolução. Enquanto não aceitarmos como instrumentos evolutivos, a dor só vai ser ampliada. Esta é a mensagem que não sou eu que passo, mas a doutrina espírita. Agradeço muito pela oportunidade que deram de estar presente nesse
maravilhoso encontro. Muito obrigado, pessoal. Concluímos agora o debate. Agradecemos ao Carlos Pereira pelas informações, pelas respostas, pela contribuição na tarde de hoje. Agradecemos ao Alquinda pelas informações prestadas.